Gente, beleza? Vamos reagir a esse daqui, ó. Não adivinho. Vamos reagir a esse não adivinho. Que quer dizer que aqui, ó, o título do troço é Criança Sugere História Estranha para a Turma da Mônica. Ô, louco. Galera, saca só essa imagem aqui. Eita. Começou já, gente. Essa imagem foi tirada de um gibizinho da Turma da Mônica. Aqueles mesmos que a gente lia quando era criança. Pelo menos no meu tempo eu lia, né? Vocês aí, jovens dinâmicos, eu acho que nem conhecem o gibizinho da Turma da Mônica. Espera-se um pouco mais dessa juventude, né? E eu lembro que algum desses gibis na parte final tinha lá sugestões de histórias que os leitores mandavam. É mais ou menos quando eu fico pedindo aqui sugestões de novos vídeos, só que os produtores pediam sugestões de novas histórias. E o que está intrigando a galera é que algumas das sugestões que as crianças mandaram são um tanto quanto estranhas. E nessa sugestão aqui, a criança ela dá uma ideia de uma história no qual o Cebolinha roubasse o coelhinho da Mônica e aí a Mônica, para se vingar, quebrasse as pernas dele. Olha que bizarro isso, galera. Ô, sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Mas e aí, será que isso é verdade? Ela dá uma ideia de uma história no qual o Cebolinha roubasse o coelhinho da Mônica e aí a Mônica, para se vingar, quebrasse as pernas dele. Olha que bizarro isso, galera. Ô, sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada. Se eu voltar aí, hein? Mas e aí, será que isso é verdade? Uma criança realmente sugeriu esse tipo de história? E se a Mônica é a baixinha da turma, por que ela tem a mesma altura do que os outros? Quem aí não lembra da Turma da Mônica? Eu mesmo adorava ler os gibizinhos e assistir os desenhos, né, na época em que a Globo prestava. Tá me tirando? E a Turma da Mônica é uma série de quadrinhos nacionais criada lá na década de 60 por Maurício de Souza. E dá só uma olhada aí na primeira revista publicada aí na década de 70. Olha só os traços como são totalmente diferentes dos de hoje. A Turma da Mônica marcou aí uma geração por trazer personagens extremamente carismáticos como a própria Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali, o Chico Bento. Aliás, vocês já se perguntaram por que só o Chico Bento que tem dedo nos pés? E por que só o Cebolinha que usa sapato? Que viagem é essa, velho? Bom, e todo mundo sabe que Turma da Mônica é voltado para o público infantil. E pensando nisso, em 2008 lançaram aí um spin-off chamado Turma da Mônica Jovem, voltado para o público um pouco mais adulto. E dá uma olhadinha aí na Mônica para vocês verem aí como que ela ficou gatinha. Que coisa mais fofa, gente! E além de que, para esse ano ainda está confirmado aí um live action da Turma da Mônica. Porque quem é mais forte? Quem é o mais inteligente? Eu. Eu achei meio bosta. E nas últimas semanas tem uma galera compartilhando essa imagem aí. E a princípio ela foi postada na página Please Come to Brazil, que já possui aí mais de 724 mil curtidas. E até o momento que estou gravando esse vídeo, essa publicação já passa de mais de 1.500 compartilhamentos. E lá na década de 90 era comum no final dos gibis as crianças mandarem sugestões de novas histórias. Elas davam alguma sugestão e os produtores iam lá e respondiam e depois publicavam em algum gibi. E o que intrigou a galera aí é que uma das crianças, chamada Lívia de Carvalho, mandou uma sugestão de história um tanto quanto estranha. E a sugestão dela era a seguinte: Oi, tenho 11 anos e adoro as revistinhas da Turma da Mônica. Sugiro uma história em que o Cebolinha sequestra o Sansão, aí a Mônica vai onde ele mora, quebra as pernas dele, toca fogo na casa e fica de longe assistindo ele se arrastar para não morrer. Um abraço. E aí embaixo tem a resposta de um dos produtores. Oi, Lícia, achamos a história interessante, mas ficamos preocupados quanto às suas influências. Entramos em contato com o conselho tutelar da sua cidade. Um beijo.
E não só isso, galera, olha aqui essa outra sugestão da Ana Júlia. Sugira uma historinha onde a Magali está passando por uma encruzilhada. Vê um ebó e tenta comer um galeto de macumba. Aí seu Exu tranca a rua, aparece e dá 7 chicotadas nela. Depois ele exige o sacrifício do mingau, mas a Magali engana ele sacrificando o monicão. Bizarro, né, galera? Será que isso daí é verdade? Parece verídico, hein? Bom, galera, não foi dessa vez. Essa imagem aí que está sendo tanto compartilhada não passa de uma montagem. E essa publicação é a de número 83, que foi às bancas em 1993. Inclusive, galera, nessa edição tem aí uma historinha em que o Cebolinha morre. Olha que bizarro isso. Eles fizeram tipo de uma paródia daquele filme que passava muito na sessão da tarde chamado Ghost. Imagina uma historinha dessa sendo publicada hoje em dia, o rebuliço que ia dar. Dá uma cadeia. Vamos supor aqui que alguma pessoa aí a fim de trollar tivesse mesmo mandado essas sugestões para os produtores. Seria um absurdo a gente pensar que eles publicariam isso numa revista voltada para o público infantil. É verdade. E dá uma olhada nessa foto aqui tirada de outro gibi da década de 90. Repare aí que o texto da sugestão da criança está justificado. Isso faz com que o texto todo fique alinhado. E já no nosso texto fake ele se encontra alinhado à esquerda. E agora a prova final que a galera do E-Farsas conseguiu encontrar a imagem original que foi usada para fazer a montagem. E vocês podem olhar aí que as histórias sugeridas pela Alicia e pela Ana Júlia não tem nada a ver com quebrar as pernas ou fazer algum sacrifício. Na historinha da Alice, ela sugere o seguinte: sugira uma história em que a Magali participasse de um campeonato para ver quem é o maior comilão do mundo. Um abraço. E a história da Ana Júlia, ela sugere o seguinte: sugira uma historinha em que o Sansão estivesse cansado de bater nos meninos e pedisse pra fada dos coelhinhos de pelúcia ajudá-lo a trocar de lugar com a Mônica. Esquisita essa história também, mas não tão bizarra quanto a outra, né? Mas e aí, você acreditou aí nessa história de que a criançada tava mandando essas sugestões estranhas pros gibizinhos da Turma da Mônica? Não! Foi tapeado mais uma vez? Eu não suporto mais. Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembrando que você pode me mandar a sua sugestão de vídeo lá no Instagram, @FreitasMarcelo. E aí, meus amigos, beleza? Antes de começar esse vídeo, já peço para que você me siga aí nas redes sociais, beleza? Para que sempre que eu envio algum vídeo, você saber, ok? Então é isso, meus amigos, vamos começar mais um vídeo aqui, cara. E hoje, galera, vamos contar sobre a cabeça satânica. Cabeça satânica ou cabeça errante é um fantasma do folclore brasileiro. Não se pode indicar com exatidão a época que esse folclore surgiu. Só se sabe que é europeia, né? Que veio com os portugueses na chegada aí da colonização, né? Eles vieram e trouxeram esse folclore, essa lenda, né? Foi se espalhando pelo Brasil, vindo do Nordeste e aos poucos descendo ali, né? Pela região central e tal. Os relatos a respeito são variados e assustadores. Alguns a descrevem como sendo a cabeça de uma pessoa de cabelos compridos, que se desloca rolando ou saltitando pelo chão, mostrando os olhos arregalados e amedrontadores, sempre com um sorriso enigmático estampado na face. Outros a apresentam como a cabeça de um cangaceiro de feições rudes e castigadas pelas adversidades, que contempla sorridente a todos os que ela se depara. Uma terceira versão a representa como sendo uma cabeça conduzida por outro ser fantasmagórico, que com uma das mãos segura pelos cabelos, mas a solta assim que se defronta com alguém, para que ela possa perseguir a vítima, que por infelicidade estava no lugar errado e na hora errada. Tô imaginando aqui, eu tô passando por uma rua deserta, de repente eu vejo um homem em pé, segurando a cabeça de outro. Que doideira, cara, que loucura, meu parceiro. Tô até com medo aqui. Costuma surgir de repente, como se fosse uma pessoa comum, quase sempre de costas para o indivíduo a quem pretende intimidar. Isso sempre acontece tarde da noite em lugares onde haja pouca luminosidade, certamente porque a obscuridade aumentará a sensação de pavor da vítima.
Então aquela pessoa estranha e irreconhecível se desfaz no chão em poucos segundos, surgindo em seu lugar a assustadora cabeça rolante. Essa entidade aí, cara, é tão temida pelos habitantes dessas regiões aí afastadas, que a simples menção do nome aí desse ser aí, né, que eu nem vou falar agora pra não atrair, já exige o sinal da cruz, né? Sai daí, capeta. Dizem aí que basta um toque dessa criatura maligna, cara, para que a pessoa alcançada adoeça e morra logo em seguida. É considerado sinal de agouro quando ela corre pelas noites afora e de repente para de frente para uma casa. Nesses casos, tem-se como certo que uma das pessoas que moram ali acabará morrendo ou contraindo uma doença grave no prazo de poucos dias. Meu Deus, cara. Que isso, velho? A criatura chega perto da tua casa assim, já era. Vai acontecer alguma coisa, alguma pessoa aí vai ficar doente ou, infelizmente, ir a óbito. Mas tem aqui uma solução, ó. Para que isso não aconteça, será necessário que um padre exorcize o local. Amém. E depois desse exorcismo aí, cara, os moradores têm que realizar uma novena. Essa é, na certeza geral, né, a única maneira do mal ser afastado definitivamente. Ou seja, essa criatura aí deixa um rastro de coisa ruim, né, de energias negativas, de, sei lá, tipo um vírus sobrenatural. Em algumas regiões, essa entidade é também descrita como uma enorme cabeça que surge mostrando seus cabelos e olhos de fogo, sempre gargalhando de forma tenebrosa, espalhando terror e pânico por onde costuma passar. Para se proteger aí, né, desses malefícios que essa aparição sempre acarreta, recomenda-se que uma cruz feita de palha de Domingo de Ramos seja colocada do lado de fora da porta de entrada da casa, como se fosse um amuleto para protegê-la. Mas quando ele não funciona e a sinistra cabeça tá de frente para sua casa, fazendo com que o seu hálito horrível atravesse as frestas da porta e seja sentido por seus moradores. Que nojo, cara. O único jeito é que eles se agarrem a um terço bento e comecem a rezar, mantendo sempre bem fechado as trancas da porta e janela, que possam permitir a entrada da aberração que está do lado de fora. Meu Deus, cara, que criatura maligna é essa, velho? Só a presença dela ali perto de onde você mora já é como se fosse um vírus, mano. Já é como se fosse uma maldição ali que tá ruim, fera. Mas é isso, meus amigos. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem aí de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e comentar aí embaixo qual lenda você quer que eu conte aqui no canal, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Gente, esses dois vídeos aqui. Então, se inscreve no Começou a canal. Black Pharma Onofre.